Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui na qualidade de quem conhece um pouquinho, né, o lado empreendedor da questão dos semicondutores, né? Eu tive a oportunidade, a partir, né, daquele movimento que foi feito há 10 anos atrás, no sentido de atrair para o Brasil uma indústria de semicondutores ou uma cadeia de semicondutores. Eu fiz parte de 2 biddings muito importantes. Um deles resultou na atração aqui para o Parque Tecnológico que eu coordeno, da HT Micron, né? Que hoje é a maior fábrica de encapsulamento e teste de semicondutores da América Latina, e também de a gente posicionar junto à nossa universidade, em apoio às empresas, o ITT Chip, que é um instituto altamente especializado no encapsulamento e teste de semicondutores. O terceiro fator determinante para se ter essa empresa no país, elas são intensivas em capital, não só sobre investimento inicial, que é uma amortização de longo prazo, e isso é assim no mundo inteiro, por isso que existe o papel do governo muito forte no mundo inteiro. Se tu olhar todos os exemplos, hoje mesmo, Estados Unidos, neste momento, está discutindo, né, a retomada da indústria nacional de semicondutores sobre a ótica estatal, né? A França fez isso na semana que passou, a Índia está fazendo isso intensivamente como um novo player global neste contexto. Então, existe um papel de governo a ser feito nisso aí, e ela é intensiva em capital, né? Até pela sua infraestrutura inicial, mas também sobre a sua necessidade continuada de investimento em função da dinâmica tecnológica que é imposta pelo próprio setor. E um outro fator que diferencia essa indústria no mundo inteiro é que ela é extremamente intensiva em homologações. Então, é uma indústria que ela exige um comportamento global, baseado em requisitos globais, e isso não é fácil de ser perseguido. Eu tive a oportunidade, a partir do projeto da HT, de participar de toda a implementação da fábrica, e quando a gente estava fazendo lá o bidding para atrair a HT para o Brasil, eu não tenho dúvida sobre a relevância que teve o CEITEC, né, o programa SEI, né, no sentido de dizer o Brasil já tem alguma coisa na área de semicondutores. Né? E eu acho que é muito importante o que foi falado pelos 3 que me antecederam, tanto pelo ministro Sérgio, pelo Gerson, pelo Omar. Indústria semicondutores, ela é estratégica, ela não é estratégica por si, mas ela é estratégica porque ela é matricial ao desenvolvimento, né? Mas é uma cadeia com um impacto estratégico nacional, né? Então, a minha experiência mostrou que nesses países, todos, sem exceção, políticas públicas são absolutamente necessárias, tanto no sentido de fazer surgir, e o Brasil, pasmem, todo o esforço que foi feito, nós ainda temos, como foi próprio dito pelo secretário Gerson, nós ainda temos um déficit de balança comercial extremamente significativo, e ele deve se agravar, né? Na medida que a gente não jogar esse jogo da competição global, né? E o Brasil tem hoje uma dúzia de empresas que atuam nesse setor de semicondutores, o que é muito pouco, né? Então, no mundo inteiro, política pública serve para alavancar setores estratégicos, esse é um deles. E isso exige investimento e políticas de longo prazo, não é com uma idoneidade, com a maturidade que está o CEITEC hoje, que a gente pode dizer que isso dá certo ou não dá certo. Nem tampouco o mercado está preparado, né? Vamos recapitular um pouquinho a história do CEITEC, né? O CEITEC ele foi demandado várias vezes por compras governamentais, né? Que no final das contas falharam, né? O CEITEC desenvolveu um dos melhores chips, né, do mundo, homologado e certificado na validação de passaportes, que está aí na prateleira e o próprio Brasil não compra. Então, assim, a gente tem que olhar a sua própria história para poder assegurar, e eu acho assim,
com todo o respeito a quem fez o relatório, acho muito plano essa avaliação econômico-financeira direta sobre receita e despesa, né? Se a gente olhar um pouco a história do Brasil, né, lá em 1960 se apostou no petróleo e surgiu a Petrobras como aquela indústria, né, que teria uma pujança nacional, e se criou uma política pública que até hoje persiste, e ela teve seus altos e baixos, e o Brasil botou muito dinheiro. Eu, como cidadã, botei muito dinheiro lá, mas numa perspectiva de que petróleo é estratégico e continua sendo. Então, assim, a gente olhar na curta vida e jogar fora um histórico que a gente também tem que puxar a nossa responsabilidade, né? ou que o papel do gestor, né, como é uma empresa estatal, puxa a sua responsabilidade, onde é que foi que se errou em termos de gestão, porque é uma empresa estratégica, poderia ter dado certo, do que a gente fazer uma simples equação, receita e despesa a esse ponto de maturidade, né, dessa nossa instituição. Então, assim, eu acho que, sim, tem algumas coisas que atrapalham, né? Eu acho que atrapalhou o CEITEC, foi um modelo de gestão, né, muito vinculado a compras públicas, que foram demandadas e que não aconteceram, tanto que hoje tem patentes importantes dentro do CEITEC, né, e que não aconteceu, isso de um lado, né? A própria escolha, eu vejo muito hoje, e eu tenho uma clareza total sobre isso, empresa de semicondutor tem que ser gerida por gente que entende de semicondutor. Isso é um mercado muito específico, muito à parte. Então, não é simplesmente uma indicação de um gestor, de um executivo, que pode ter suas qualidades para o setor X e Y, mas não entende nada de semicondutor, vai atrasar o progresso daquela empresa. Então, assim, essas coisas todas, eu acho que, de alguma maneira, conduziram o CEITEC ao ponto que está hoje, né? E eu queria destacar muito duas coisas, né? A primeira coisa é, assim, a relevância estratégica, né, daquilo que está dentro do CEITEC. É errôneo dizer de que o CEITEC tem uma fábrica obsoleta. Na verdade, a gente tem um grau de obsolescência dentro do CEITEC de uma parcela de equipamentos. Indústria de semicondutores são gerações de semicondutores que vão persistir por uma série de tempo ainda, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma indústria como a nossa ali da HT, que faz um System in a Package, que embarca tudo que é tipo de microsistema num microchip, a gente vai ter muito espaço ainda por uma boa longevidade para outras soluções tecnológicas em que o CEITEC pode vir a executar, assim, pela competência e pela infraestrutura que ele tem na fábrica, né? E, por fim, eu queria trazer a relevância de um outro tema, né? Maturidade do mercado da indústria demandante. Queira ou não queira, a indústria brasileira, ela agora que desperta para temas estruturantes, como era muito fácil a gente fazer uma analogia direta entre semicondutores e indústria de eletroeletrônica. Hoje não é mais isso. Hoje é muito mais do que isso. Hoje é automotivo, é o agronegócio. Eu mesmo, aqui no nosso parque, a gente já está vivendo a terceira geração disso. Hoje eu tenho startups dentro do parque que fazem, a partir de sensores, né, monitoramento da água no agronegócio, Omar, que é uma coisa fantástica para o uso do agronegócio, né? E isso é de fundamental importância. E, por fim, eu queria só deixar uma mensagem. Eu fiquei extremamente surpresa. Nós tivemos uma reunião essa semana com o secretário Salim Matar. Eu fiquei extremamente surpresa com uma informação de que o Brasil tinha não só 170 e poucas estatais ou subsidiárias, mas tinha 600, eu não guardei o número, mas me impactou demais esse número. E entre essas subsidiárias ou estatais, a gente tem, por exemplo, que é um caso que ele citou, a gente tem um Banco da Venezuela. Com todo o respeito, entre um Banco da Venezuela e uma indústria estratégica para o Brasil, como de semicondutores, eu acho que o Brasil e todos nós, cidadãos, temos que fazer uma opção estratégica por aquilo que importa para o futuro do Brasil, e não sobre o olhar plano do que é receita e despesa hoje. Obrigada.